Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Quem está animado aí para ouvir o que Deus tem a dizer nessa noite? Esse é o momento mais importante, é o momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus, é o momento que nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, se possível. No Evangelho segundo Mateus, a partir do verso 25, Mateus capítulo 14, a partir do verso 25. Aleluia. Mateus 14, 25. Amém? Você encontrou aí? Está procurando? Amém? Glória a Deus. Mateus 14, a partir do verso 25, diz assim, que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram, é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar conosco, falar ao nosso coração aquilo que Ele quer nos dizer. Querido, Jesus aqui manda os seus discípulos irem até o outro lado do lago. E no meio do caminho, no meio dessa travessia, eles são surpreendidos por uma tempestade. Essa é um texto conhecido, é um texto que você conhece, e muitas vezes talvez você tenha ouvido uma mensagem nesse texto. Mas a realidade, queridos, é que nós muitas vezes começamos na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida pessoal, particular, nós começamos empreendimentos. E eu não sei se isso já aconteceu com você, não sei se você já teve a oportunidade ruim de perceber em algum momento que você começou algo que não conseguiria terminar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, de iniciar um projeto, iniciar algo que você consideraria ser muito importante na sua vida, mas não conseguir chegar até o final. Não conseguir colher os frutos daquilo que você plantou. Muitas vezes nós começamos todo alegres, plantando, semeando, começamos um projeto, começamos um trabalho, começamos nosso primeiro dia de aula, o nosso primeiro dia de trabalho, a gente começa todo feliz, todo alegre, porque é algo novo na nossa vida, é chefe novo, é trabalho novo, é coisa nova para fazer, são novos desafios que se apresentam diante de nós já imaginamos, projetamos na nossa mente onde vamos estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, e daí talvez comece
começa um curso, começa uma faculdade, começa aquele empreendimento e no meio do caminho você percebe, não vai dar. Por qualquer motivo que seja, você vê aquele sonho que você imaginava que ia ser uma bênção, ia ser algo maravilhoso na sua vida, você percebe, meu Deus, não está dando certo. As coisas parecem que estão dando tudo errado. O que eu investi parece que não está tendo retorno. Aquilo que eu comecei parece que eu não contei com outras variáveis. Aquilo que eu iniciei, de repente começa a ser destruído. E a gente começa a pensar em desistir. E a gente começa a desanimar. A gente começa a deixar de ter fé e acreditar naquilo que nós planejamos e pensamos. E até mesmo duvidamos da própria palavra de Deus. Duvidamos daquilo que Deus, mesmo nos disse. E a palavra diz que os discípulos tiveram medo. E nessa noite eu quero falar um pouquinho a respeito do medo. Mas Jesus se identifica. E no meio daquela tempestade, no meio daquela confusão, no meio dos discípulos trabalhando no barco, daqueles homens que muitos deles eram experientes no trabalho, com embarcações, no meio desse tumulto todo, aparece Jesus. E eles pensam que Jesus é um fantasma. Eles pensam que Jesus é uma aparição sobrenatural. Mas Jesus disse, sou eu. Aleluia. Porque, meu irmão, no meio da tempestade, Jesus está presente. No meio dessa confusão toda que está a sua vida, Jesus está lá. Talvez você não tenha interpretado, talvez você não tenha visto, talvez você tenha achado que a presença de Deus naquele lugar seja algo diferente daquilo que você conhece, mas Jesus está ali. E a palavra de Deus diz que as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz, e quando Jesus diz, sou eu, ele diz, é Jesus. Mas um discípulo em especial, um discípulo ousado, um discípulo que tinha coragem, ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, me permite ir aí até o Senhor. Ah, Deus, agora o negócio fica sério. Porque no meio desse tumulto todo, eles estavam desesperados, eles estavam gritando, eles estavam com medo, mas mesmo assim, Pedro de repente se enche de fé, e ele diz, Senhor Jesus, eu quero ir até o Senhor. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está com medo, você está, às vezes até desesperado, gritando como esses homens estavam, clamando por socorro. De repente acontece alguma coisa que você acha que é boa, no meio daquele tumulto todo, e você diz, agora eu vou com tudo. E Pedro fez a mesma coisa, ele disse, agora eu vou com tudo para o Senhor. E perceba que Jesus diz, a fala de Pedro é, Senhor, permite, me dá ordem para que eu vá até o Senhor. E Jesus disse, vem. Eu quero chamar a sua atenção que Pedro não saiu do barco pela sua própria vontade. Pedro não saiu do barco antes de falar com Jesus. Pedro não saiu do barco antes de Jesus dizer, vem. O fato de Jesus mandar não significa que no meio do caminho vão ter adversidades. Aliás, não vão ter adversidades. O fato de você servir a Jesus, o fato de você ouvir a voz de Deus, o fato de Jesus falar com você, não significa que a caminhada vai ser tranquila. Não significa que até ali o vento cessou, acabou todo o problema na sua vida. Muito pelo contrário, significa que o fato de você estar com Jesus é porque o negócio é assim mesmo, é desse jeito. É por aí, Jesus. É dessa maneira que Deus age. Pedro não saiu à revelia. Pedro não saiu, sem uma autorização de Deus daquele lugar.
E é por isso, amados, que nós precisamos entender que assim como existe o início, a decolagem, nós precisamos manter a navegação. Às vezes a gente é muito bom de decolar, às vezes a gente é muito bom de começar, mas em muitos momentos a gente não é bom na continuidade, no meio do caminho. É por isso que tem uma palavra que diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque às vezes a gente começa muito bem, mas no meio do caminho vem a turbulência. A gente começa uma bênção, mas no meio do caminho a gente se esfria. A gente começa fervoroso, mas no meio do caminho a gente começa a se afastar. A gente começa com intensidade, com coragem, com fé, com ousadia, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Jesus, ou reconhecendo Jesus na nossa vida. Mas no meio do caminho a gente começa a perceber que as coisas não são tão simples assim pelo fato de Jesus estar conosco. Talvez Pedro pensasse: eu estou com Jesus, está tranquilo. Eu estou com Jesus, está de boa. Nenhum mal vai se achegar na minha tenda. Praga nenhuma vai me alcançar. Oh Deus, nada vai me tocar, nenhum mal. Mas mesmo assim, aleluia, aleluia. Pedro começou a olhar para aquilo que estava à sua volta. A Bíblia diz que ele olhou para a força do vento, para a intensidade do vento. Às vezes a gente está com Jesus, mas o vento bate forte. A gente está com Jesus, a gente ama Jesus, está ouvindo a palavra de Deus, mas o vento é forte. É por isso que a palavra diz, o próprio Senhor Jesus nos alerta, que a gente tem que edificar a nossa casa sobre a rocha, porque vem o vento, vem a tempestade, mas não leva a casa. E tem muita gente que não tem edificado a casa na rocha. Que rocha é essa? É Jesus. E quem é Jesus? Como sabemos a sua vontade para a nossa vida? Como sabemos o que Deus quer a respeito do meu futuro, das coisas, dos meus relacionamentos? Como eu sei? Por meio da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra, é aquele que guarda a palavra, é aquele que vive a palavra. Esse, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Às vezes, queridos, nós ouvimos o vem de Jesus, ouvimos que temos um chamado de Deus, ouvimos que Deus nos chamou para uma obra especial, a gente vai para essa obra, a gente começa muito bem, mas no meio do caminho a gente olha para as dificuldades, a gente olha para a tempestade, a gente olha para o problema, a gente começa, mas no meio a gente diz: meu Deus, mas tem pouca gente lá no culto. Senhor, mas pouca gente me apoiou. Deus, mas começou a vir uma luta tão grande na minha vida e a gente começa a desanimar. A gente começa a duvidar até mesmo da palavra que Jesus nos disse. A gente começa a duvidar até mesmo daquilo que Deus nos falou. E por causa disso, queridos, a palavra de Deus diz que Pedro começa a afundar. Aleluia, Jesus. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. E no verso 29, quando Jesus diz: vem a Pedro, diz: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Primeira vez que nós vemos o homem ter medo na Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 3. A palavra de Deus diz, capítulo 3, no verso 10, que Deus estava passando no jardim, porém,
o homem, por ouvir que era Deus que estava se aproximando, ele se escondeu, teve medo e se escondeu. E quando Deus então pergunta para Adão por que ele havia se escondido, né? Ele diz, olha, eu percebi que estava nu e me escondi. E a pergunta de Deus é, quem te disse, Adão, que você estava nu? Perceba que o medo começa na nossa vida quando nós nos afastamos de Deus. Começa na vida do homem quando o homem começa na queda, quando o homem se afasta de Deus, quando o homem fica longe de Deus. Eu tive medo e me escondi. Eu tive medo da tua presença e me escondi. Tive medo daquilo que o Senhor podia fazer comigo por causa do meu pecado e me escondi. Muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, a nossa atitude é fugir da presença de Deus, é fugir das coisas espirituais, é fugir da voz de Deus, é fugir daquilo que Deus tem a nos dizer. Muitas vezes a nossa atitude é essa. E é por isso que, quando Deus, o plano de Deus e o projeto de Deus para a nossa vida é que estejamos na sua presença em temor e não em medo. Porque o temor, ele é gerado pelo amor, ele é gerado pelo amor à autoridade de Deus. Ele é gerado porque amamos o Senhor. Agora o medo, a fobia, está gerado pelo o medo de não ir à guerra, de não fazer nada, de não agir. Aliás, na mitologia grega, Phobos era o deus que estava junto com Ares, que era o deus da guerra. E Phobos ia até o acampamento do inimigo para colocar medo no coração deles, para que eles não fossem lutar. E, queridos, o Espírito de Deus, né, no livro, quando a gente vê lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de temor, não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito de Deus gera em você ousadia. O Espírito de Deus gera em você a dunamis, o poder de Deus, que é como uma dinamite que explode. Ela gera em você esse amor, essa submissão a Deus, à sua autoridade. Ela gera em você um espírito de moderação, para que você não fique ansioso por causa do seu relacionamento com Deus. Quando Jesus foi crucificado, algo novo estava acontecendo. Muitos dos discípulos que estavam com Jesus, muitos dos discípulos que acompanharam Jesus, ficaram com medo. Um deles era esse mesmo Pedro, que num momento estava arrancando a orelha do soldado e no outro momento estava negando Jesus. No momento estava firme com Jesus, falando, Senhor Jesus, se o Senhor não lava só os meus pés não, mas lava o corpo inteiro. Mas no outro momento estava chorando de remorso, chorando, aliás, arrependido por ter negado Jesus. Queridos, em quem nós confiamos? Porque o temor está ligado à confiança. Por mais que todos nós, né, aqui quando vamos começar uma viagem de carro, de avião, nós entramos naquele lugar, a primeira coisa que fazemos, se não faz, aconselho, é colocarmos o cinto de segurança. Mas tem pessoas que colocam o cinto de segurança e confiam. Confiam no piloto, confiam no motorista.
Existem pessoas que colocam o cinto, porém, elas ficam desesperadas. E se a pessoa tiver algum conhecimento a respeito de pilotar, de dirigir, se ela vai passar por uma cirurgia e ela é médica, a preocupação dela aumenta mais ainda. Porque ela não sabe quem está fazendo, ela não confia muitas vezes em quem está fazendo. E às vezes, amados, grande parte do nosso medo, grande parte das coisas que nós hesitamos em fazer, é porque a gente acha que já sabe demais. A gente acha que já domina tudo o que acontece naquele ambiente. Pedro era pescador, Pedro conhecia das marés, conhecia do mar, conhecia do barco, ele estava com medo, mas ele não podia passar a impressão de medo para aqueles que estavam à sua volta. De repente, no meio do caminho, estando ali com Jesus, vendo aquela tempestade, o medo tomou conta do coração. Quem já passou por uma situação ruim, uma situação de assalto, quando passa em determinados lugares, muitas vezes o pavor toma conta. Quem já ficou preso no elevador, muitos, quando entram no elevador de novo, já começa a suar frio, já começa a ficar preocupado. Uma vez tinha uma irmã que falou, olha, eu não como peixe de jeito nenhum. Eu falei, irmã, por que é tão gostoso? É porque uma vez eu fui comer peixe, a espinha ficou presa na minha garganta. De lá para cá, nunca mais eu comi peixe. E esses traumas da vida nos impedem muitas vezes de prosseguir, de continuar, de acreditar que Deus continua tendo um plano para nós, de acreditar que Deus ainda continua no controle, ainda continua tomando conta de todas as coisas. Pouco tempo atrás eu fui num brinquedo de parque de diversões. Aqui no Rio de Janeiro tinha o famoso Cabum, que era uma torre alta, você subia. Eu fui num semelhante a esse aí, não era Cabum não o nome, mas era grande o trem. E eu olhava assim, as pessoas descendo, você fica lá no alto da torre, de repente a cadeira desce e cai. E eu olhava assim para as pessoas, eu falava, mas não tem ninguém gritando para esse trem. E até que eu fui. Isso é tranquilo. Só que, meu irmão, quando a gente chega lá no alto, que você olha a imensidão, você consegue enxergar todas as coisas, eu fico imaginando, Senhor, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui, Deus? Não tem necessidade disso. De repente o negócio começa a cair, não dá tempo de gritar. Não dá tempo de fazer nada. Quando você vê, você já parou, você chega atônito lá embaixo. E daí eu entendi por que as pessoas chegavam meio tontas assim. Porque não dá tempo de fazer nada. Irmãos, apesar da altura, apesar da dificuldade, apesar da luta, apesar da queda, apesar do transtorno, apesar da tontura, Deus está com você. Ele continua sendo o seu guarda, Ele continua te protegendo, Ele continua sendo o Senhor. Quando Jesus foi crucificado, no Evangelho de João, no capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, no verso 19, capítulo 20, verso 19, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Os discípulos estavam reunidos numa casa, num domingo de manhã, terceiro dia após a crucificação de Jesus. E a Bíblia é clara ao dizer, eles estavam com medo das autoridades daquela época, eles estavam com medo dos judeus.
De repente Jesus estava lá no meio deles, dizendo: paz esteja com vocês. Sabe, essa turbulência que está à sua volta, essa confusão que está ao seu redor, é possível ter paz. Aquela luta que você está vivendo, esse problema que você tem passado, é possível ter a paz que excede todo o entendimento. Porque Jesus continua contigo. Esse mesmo Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus que estava entre os discípulos, esse mesmo Jesus que apareceu para esses homens amedrontados, ele continua vivo e presente na nossa vida. E é por isso que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 13, Pedro e João agora estavam cheios do Espírito de Deus. Em Atos, no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos também agora estavam reunidos em oração. De repente veio línguas repartidas de fogo, descendo sobre a cabeça deles, e eles saíram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, a ponto das pessoas que estavam naquele lugar acharem que eles estavam embriagados. E de repente, eles vão subir, Pedro e João, à entrada do templo, havia um homem coxo, pede dinheiro para eles dizem: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te dou, levanta e anda. Deus faz um milagre na vida daquele homem, ele começa a andar, pular, saltar. Eles entram naquele lugar, falam do amor de Deus, mas são levados às autoridades, são levados aos homens que tinham poder sobre a vida deles. Os mesmos judeus que eles estavam com medo lá em Atos capítulo 19. De repente, eles falam ousadamente, verso 13 diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus é o segredo da sua vida, meu irmão. Não importa a tempestade, Jesus está com você. Não importa se as ondas são fortes, não importa se a luta tem sido travada na sua vida, existe um Cristo que está com você. Existe um Senhor que é acima do tempo, Ele é atemporal, Ele está acima do mar, Ele anda sobre as águas. Existe um Senhor que, apesar do vento, Ele pode ter autoridade para dizer: acalma-te mar e acalma-te vento. Esse é o teu Senhor. Mas sabe o que é maravilhoso, queridos? É que quando a gente, mesmo apesar de saber disso tudo, apesar de saber que Deus nos ama, apesar de saber que Deus tem tido misericórdia da nossa vida, a gente pode duvidar por causa do vento, a gente pode ser como Pedro foi, um homem de pouca fé. E é nesse momento que a gente clama desesperado por Deus. É nesse momento que a gente começa a levantar clamor a Deus. É nesse momento que a gente começa a orar, a intensificar as nossas orações. É nesse momento que nós começamos a gritar, como Pedro fez, gritando por socorro por Jesus. É por isso que muitas vezes a gente precisa clamar a Deus. Muitas vezes a gente precisa deixar de ser certinho demais diante de Deus e levantar um louvor, gritar por socorro: me socorre, Senhor, eu preciso de um milagre. Muitas vezes a gente precisa ser intenso diante da presença de Deus, reconhecendo, queridos, que sem Ele a gente morre, sem Ele a gente afunda, sem Ele não tem saída. Aleluia. E nesse momento Jesus estende a mão. Porque Ele pode te socorrer. Ele pode te levantar. E agora você volta para o barco, não mais sozinho, mas Jesus está andando do teu lado. Você não mais está só indo em direção a Jesus, agora Ele volta junto com você.
Ou seja, aquela tempestade, aquele vento, aquela confusão, agora você não está mais sozinho nela. Jesus está contigo. Você não está mais clamando, Senhor, me deixa aí. Agora Ele está junto com você na caminhada. Me permite estar com o Senhor? Não, eu estou contigo. Porque o Senhor, Deus, não nos deu espírito de medo, espírito de temor, de covardia, mas do poder, amor e moderação. Poder de Deus. Poder de Deus é a capacidade de mudar, de transformar o ambiente. É a capacidade que Deus nos dá por meio do Espírito de transformar uma situação que aparentemente estava adversa, que aparentemente estava pronta para nos sufocar. Essa dunamis, esse poder de Deus, Ele é capaz de realizar coisas extraordinárias. Foi por causa do poder de Deus que a igreja do Senhor crescia e se fortalecia no livro de Atos. Foi por causa do poder de Deus que as pessoas foram curadas. Foi por causa do poder de Deus que esses homens trouxeram a palavra pelos séculos até chegar até nós. Foi por causa desse poder. Mas, queridos, poder sem amor gera dominação, gera autoritarismo, gera ditadura. É por isso que você não precisa só do poder de Deus. Tem gente que busca muito poder, mas não tem amor. Tem gente que busca muito fogo de Deus, muito altar pegando fogo, vê anjo, faz acontecer, mas não tem amor. É por isso que em Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai dizer que o verdadeiro fala a respeito da suprema excelência do amor, que o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Ele começa falando da suprema excelência do amor, e João complementa dizendo que o verdadeiro amor lança fora o medo. É por isso que temos que ter temor, porque o temor a Deus é quando nós nos submetemos à autoridade de Deus. É como se nós estivéssemos entendendo quem está à frente desse barco é o Senhor Jesus. Quem está à frente desse avião, o piloto eu conheço, é Jesus. Não preciso ter medo. Eu tenho temor. Porque se Ele me disser aquilo que Ele me falar, eu vou fazer. Porque Ele tem conhecimento de causa, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o rumo que Ele está dando para a minha vida. E João ainda no capítulo 4, no verso 8 da sua primeira carta, vai dizer que quem não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Se nós estivermos na casa de Deus, mas não amarmos o nosso irmão, se nós estivermos na casa de Deus e não tivermos amor pelo perdido, não tivermos amor por aquele que está fora da aliança com Deus, por aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, se nós não tivermos amor, nós não conhecemos a Deus. Essa palavra é muito forte, queridos. Porque não fala do lugar que você está, fala do seu relacionamento. Tem gente que está na casa de Deus, mas não tem amor. Tem gente que tem poder, mas não tem amor. E por causa disso, não está conhecendo a Deus, não está se relacionando com Deus. E por isso o temor, o medo tem tomado conta do seu coração. Medo de onde vai passar a eternidade, medo de situações da sua vida, medo de fantasmas, medo de situações e coisas espirituais, medo das incertezas da vida, medo das forças externas, das tempestades, coisas que você não pode controlar. Muitas vezes você pode ter medo.
Mas, queridos, com o poder, o amor de Deus, foi esse o Espírito que o Senhor colocou sobre você, esse é o Espírito que o Senhor colocou sobre a igreja. E por fim, a moderação. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, no verso 5, dizendo, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto. Sabe como às vezes a gente é exagerado nos nossos sentimentos? Às vezes nós somos exagerados naquilo que vai acontecer. Recebeu uma carta de uma cobrança, um boleto, meu Deus, vou ser despejado. Recebeu, né, uma cobrança de uma conta que está atrasada, conta de luz. Ah, Senhor, amanhã já vão cortar minha conta. Fica desesperado, não dorme, vão cortar minha luz. Espírito de moderação, querido. O Espírito do Senhor gera. Paulo, né, no complemento, no verso 6, vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graças. E a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que o Senhor tem para você. É a paz que Deus tem para a minha vida. É aquilo que o Senhor quer nos dar. Chega de viver sendo levado ou tendo os nossos sentimentos levados pelas situações. Ora estou feliz, ora estou triste. Parece até um crente bipolar, um crente que ora está muito animado, muito feliz, muito cheio de esperança, muito saudável espiritualmente, e amanhã está quase morto. Está sem fé, afastado da igreja. Pedro aprendeu a viver constante, aprendeu a ter uma vida espiritual constante, queridos. Precisou passar por experiências, precisou passar por situações difíceis para poder chegar diante das autoridades que poderiam matá-lo, acabar com a vida dele e pregar a palavra de Deus. A palavra diz, o texto nós lemos, que aqueles homens ficaram admirados, como é que pode, não sabe falar direito, como é que pode, não estudou na faculdade, como é que pode, não passou por uma escola formal, mas é cheio do poder de Deus. Tem gente, queridos, que conhece muita coisa, tem gente que passou por muitas experiências, tem faculdade, tem nível superior, mestrado, doutorado, mas deixou de confiar no piloto, deixou de confiar no Senhor. E daí você vê irmãos iletrados, você vê irmãos que sequer possuem o primeiro grau, às vezes são analfabetos. Não estou dizendo que nós temos que nos conformar, que nós devemos permanecer no mesmo nível de conhecimento, nós devemos buscar mais, nos aprofundar na palavra de Deus, mas tem irmãos que não sabem, que não conseguem, né? Muitas vezes não tiveram a oportunidade de ter um estudo formal, mas você, quando ouve a palavra que sai da sua boca, é uma palavra com autoridade, com poder de Deus. O poder de Deus, querido, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Quando você acha que não tem nada para dar, quando você acha que não tem nada para entregar, nós precisamos aprender, queridos, a colocar as nossas habilidades, aquilo que o Senhor nos deu, à disposição de Deus. Talvez você tenha muitas habilidades. Talvez você tenha tido muitas oportunidades que pessoas, né, que talvez moram lá, vou colocar no Agreste, pessoas que estão lá passando uma dificuldade muito maior que você, não tiveram essa mesma oportunidade. E
E Deus te pergunta, Deus me pergunta, o que você tem colocado no altar? O que você tem oferecido no altar? Será que nós estamos oferecendo no altar somente os nossos recursos, a nossa oferta, o nosso dízimo? Ou será que nós temos realmente entregue a nossa vida no altar de Deus? Paulo foi instruído por Gamaliel. Paulo era um homem que tinha autoridade. Paulo era um homem letrado, e quando ele se converteu ao Senhor, ele entregou a vida a Deus. E por causa disso ele teve a oportunidade de pregar essa palavra de Deus aos gentios, às autoridades. E ele aprendeu a estar em toda e qualquer situação. Ele diz, olha, hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter. E talvez seja isso que Deus queira nos ensinar, amados. Às vezes a gente está tão preocupado com problemas pessoais, com problemas familiares, com situações que acontecem à nossa volta, a nossa própria saúde, que às vezes a gente se esquece de que existe um Deus que está no controle da nossa vida. Existe um Deus que traçou um plano. Existe um Deus que continua acreditando na gente quando a gente não acredita mais. E Ele diz, Ele é tão bom, tão compreensivo, que Ele olha para você, Ele te conhece pelo nome, Ele diz, Pedro, homem de pouca fé, depois de tudo aquilo que eu fiz na sua vida, depois de todos os milagres que eu realizei, depois de tudo aquilo que você experimentou, de tudo aquilo que você viveu, mesmo assim você está duvidando, rapaz. Mesmo assim você está deixando de ter fé em mim, de acreditar nas minhas promessas. Meu irmão, teu Deus não mudou. O teu Deus é o mesmo que ressuscitou. E quando você pensa que está tudo acabado, que tudo se foi, que não tem mais jeito, quando você olha, Ele está lá na sala junto com você, Ele está lá naquele quarto que você chora, Ele está lá no banheiro quando você deixa a água cair no corpo e você só sabe chorar, não sabe o que dizer. Ele está contigo porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele te ama. Ele deu a vida por você. Ele não vai te abandonar nessa hora. Ele não vai te abandonar nas crises da vida, nas situações da vida. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar, Ele vai cumprir. Vamos orar, senão eu vou passar da hora. Vamos falar com Deus. Será que você pode ficar de pé? Senão eu vou me empolgar. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor. Estamos à disposição, Pai. Estamos entregues, meu Pai, no Teu altar. Às vezes a gente não tem tempo. Às vezes a gente mesmo coloca obstáculo. Às vezes somos nós que criamos a tempestade, Senhor. Lá fora está tranquilo, mas a gente cria tempestade. A gente faz tempestade em copo d'água. A gente exagera os nossos problemas. Exagera as nossas lutas. Maximiza, Senhor, aquilo que temos enfrentado. E quando a gente percebe, Deus, a gente está deixando de ouvir a Tua voz. A gente escuta o vem do Senhor, mas se esquece de gritar, Senhor, me socorre. A gente escuta o Teu chamado, que diz, vem, filho, sai desse barco, sai desse comodismo, sai desse lugar. Mas a gente se esquece, Deus, que quando as coisas não dão certo, quando no meio da caminhada a turbulência vem,
Falta, Senhor, aquilo que precisávamos para chegar no final, de que existe um Deus que está conosco. Arabandaraçou. E esse mesmo Deus é o Deus que está presente aqui hoje, Senhor. Meu irmão, nessa noite você pode gritar por socorro. Nessa noite você pode clamar pelo socorro de Deus. Você pode clamar pela resposta de Deus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, me socorre. Arabandaçou. Porque Ele é fiel. Ele vela pela sua palavra para cumprir na sua vida. Ele tem o seu braço forte, estendido na tua direção, meu irmão. Quando você se arrepende, quando você se volta para Ele, quando você clama pela sua presença, quando você diz e reconhece que não dá mais, que você não tem mais fé, não tem mais força, não tem mais coragem, Ele te toma pela mão direita. Ele te diz: não temas, filho meu, porque eu sou contigo. Arabandaçou que eu estou contigo. Eu nunca te deixei. Eu nunca desamparei você. Eu vou com você de volta. Ele ordena a tempestade para se acalmar. Porque nenhuma tempestade é para sempre. Nenhuma tempestade dura a vida toda. Ela tem o tempo de Deus e o propósito de Deus para se cumprir. Tem tempo para começar e tempo para terminar. Ah, Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.